Professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Quadrilátero. Definição. Um polígono simples de 4 lados é chamado quadrilátero. Tá? Então, um polígono qualquer, tá? De 4 lados, né? Um polígono simples, né? De 4 lados, ele é chamado quadrilátero. Um quadrilátero tem duas diagonais, tá? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, tá? 360 graus, tá? E um quadrilátero ele tem duas diagonais, tá? Então vamos ter sempre duas diagonais, tá? Para o nosso quadrilátero, independente de que quadrilátero seja, tá bom? Bom, o trapézio, né? Então, definição. O trapézio é o quadrilátero convexo, tá? Com dois lados paralelos, né? Os lados paralelos são chamados bases, né? Então, temos aqui a base menor, a base maior, tá? Esses lados paralelos são as bases, tá? Nós temos aqui um trapézio, tá? O trapézio é um quadrilátero. Show? Trapézio retângulo, né? No trapézio retângulo, um lado é perpendicular às bases, né? Aqui na nossa figura, né? AD é perpendicular a AB, tá? E AD é perpendicular a DC, tá? Então, AD, né? É perpendicular a AB, tá? E AD, né? Também é perpendicular a DC, tá? A DC aqui, tá? Então, aqui nós temos uma perpendicular daqui para cá e uma perpendicular. Quando a gente fala trapézio retângulo, significa que nós temos aqui ângulos internos de 90 graus, tá? Nós temos ângulos retângulos aqui, tá? Ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ele é um trapézio retângulo, porque ele tem dois ângulos internos que são ângulos de 90 graus, são ângulos retângulos, tá bom? E aí o que que acontece, né? Nós temos aqui uma perpendicular, tá? O AD perpendicular a AB, tá? E AD também é perpendicular a DC. Show? Trapézio isósceles. No trapézio isósceles, né, os lados não paralelos são congruentes. O que que isso significa? Que eles têm a mesma medida, tá? Então, o lado AD, ele é congruente ao lado BC, tá? O lado AD, ele é congruente ao lado BC, ou seja, esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui. Eles têm a mesma medida, tá? Esse lado, ele tem a mesma medida que esse lado, tá? Logo, esse ângulo vai ter a mesma medida desse ângulo e esse ângulo aqui também vai ter a mesma medida desse ângulo aqui. Além disso, tá? As nossas diagonais também vão ser congruentes, quer dizer, também vão ter a mesma medida, tá? Então, os ângulos internos aqui, né? O ângulo D aqui e o ângulo C, tá? São congruentes, têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo B também são congruentes, também têm a mesma medida. Show? Propriedades do trapézio. Em um trapézio ABCD, tá? ABCD, tá? Com base AB e CD, a base maior e a base menor, tá? Nós temos, né? O ângulo A mais o ângulo D vai ser igual ao ângulo B mais o ângulo C, que vai ser igual a 180 graus, tá? Quer dizer, o ângulo A mais o ângulo D, esses dois ângulos aqui, tá? Eles vão ter o quê? 180, a soma desses dois ângulos, tá? Vai ser igual à soma desses dois ângulos aqui, tá? Do ângulo B mais o ângulo C, tá? Que vai ser igual a 180 graus. Quer dizer, o ângulo A mais o ângulo D, 180 graus. O ângulo B mais o ângulo C também 180 graus. Por isso que a soma do ângulo AB é igual à soma dos ângulos B e C. Quer dizer, a soma dos ângulos A e B, tá? É igual à soma dos ângulos B e C, tá? Que vai dar 180 graus, ok? Os segmentos AB e CD são paralelos, né? Os segmentos, né, AB e CD, tá?
Eles são para aqui, na verdade, aqui é minha base maior e aqui é minha base menor, né? Aqui são as bases aqui do nosso trapézio, tá? Então, o ângulo A e o ângulo D são colaterais internos, tá? Logo, são suplementares. O que que isso significa, né? Que a soma deles dá 180 graus, tá? O mesmo acontece com o ângulo B e C. Olha só, o ângulo A e o ângulo deles são colaterais internos, tá? Eles estão, lembra quando a gente corta, né? Quando a gente tem paralela cortada por uma transversal, né? Então, eles são colaterais internos, tá? A soma, e eles são suplementares, tá? Quer dizer, a soma desses dois ângulos vai dar o quê? 180 graus. Assim como a soma desses dois ângulos aqui também vai dar 180 graus. Eles também são suplementares, tá? E eles são colaterais internos. Show? Paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero convexo com lados opostos paralelos, tá? Então, nós temos aqui um paralelogramo, né? Tá? Quer dizer, os lados opostos aqui, ó, são paralelos, tá? Por que paralelogramo, né? Porque os lados opostos, quer dizer, esse lado é oposto a esse lado é oposto a esse, tá? Os lados opostos, eles são paralelos, tá? Esse lado oposto a esse, né, são paralelos. Esse lado oposto a esse lado também, quer dizer, estão em lados opostos, tá? Oposto é porque estão em lados opostos, tá? Então, ângulos opostos, desculpa, lados opostos, né? Lados que estão em posições opostas, tá? Eles são paralelos, tá? Então, o DC aqui paralelo a AB e o AD paralelo a BC. Show? Propriedade dos paralelogramos. Os ângulos opostos são congruentes, tá? A é congruente a C, quer dizer, tem a mesma medida, e B é congruente a D, quer dizer, também tem a mesma medida, tá? Os ângulos adjacentes são suplementares. O que que isso significa? Que a soma dá 180 graus, tá? Os lados opostos são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida, né? AB é congruente a CD, AD é congruente a BC, tá? E as diagonais se interceptam nos pontos médios, tá? Então, veja bem, nós temos aqui, ó, os ângulos opostos, tá? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Os ângulos opostos têm a mesma medida, tá? O que mais, né? Os lados opostos são congruentes, né? Os lados opostos aqui, né? Esse lado oposto a esse tem a mesma medida, esse lado oposto a esse lado também tem a mesma medida, e as diagonais elas interceptam no ponto médio, quer dizer, quando a gente fala ponto médio aqui, significa o seguinte, eu estou basicamente no meio, que está no ponto no meio aqui do paralelogramo, tá? Eu estou né, no ponto médio, aqui estou no meio do paralelogramo, tá? Se a gente tirar se a gente pegar essa medida, somar com essa medida aqui, tá? Se a gente pegar a medida da altura, somar com a medida do comprimento, dividir por 2, nós vamos encontrar exatamente esse ponto médio aqui. Show? O retângulo, né? O retângulo é o quadrilátero convexo equiângulo. O que que isso significa? Que todos os ângulos internos têm a mesma medida, tá? Os ângulos internos medem 90 graus, quer dizer, todos os ângulos internos têm a mesma medida e os ângulos internos medem 90 graus. Todos os ângulos internos são ângulos retos, por isso essa figura é chamada de retângulo. Por que retângulo? Porque os seus ângulos internos são retos, são ângulos de 90 graus, tá? O retângulo é um paralelogramo, quer dizer, os lados opostos são paralelos, tá? As diagonais são congruentes. As diagonais elas têm a mesma medida. Show? O losango, né? É o quadrilátero convexo equilátero. O que que isso significa? Que os quatro lados têm a mesma medida, tá? Uma figura equilátera, né? É uma figura que tem todos os seus lados, todas, tá? Com a mesma medida. Então, o losango ele tem os quatro lados, tá? Iguais, quer dizer, com a mesma medida, tá? O losango é um paralelogramo, quer dizer, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse
e esse lado aqui é paralelo a esse, ele também é um paralelogramo, tá? As diagonais são perpendiculares, quer dizer, eu tenho aqui uma diagonal que é perpendicular, quer dizer, eu tenho aqui o segmento BD e eu tenho o segmento aqui AC, tá? Elas são perpendiculares, tá? AC é perpendicular a BD, ou AB é perpendicular a BC, tanto faz, tá? Show? Então, as diagonais dividem o losango em 4 triângulos retângulos congruentes, tá? Eu tenho aqui, ó, um triângulo, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, outro triângulo, eu tenho aqui, ó, outro triângulo e outro triângulo. Eu posso dividir o losango em 4 triângulos retângulos, né? Congruentes, quer dizer, todos com a mesma medida, tá certo? Todos os triângulos, né? Tá? Quadrado. É o quadrilátero regular, ou seja, ele é equilátero e equiângulo. O que que isso significa? Que os 4 lados têm a mesma medida e os 4 ângulos internos também têm a mesma medida, tá? O quadrado ele é ao mesmo tempo, né, um losango e um retângulo, tá? Por que que ele é um retângulo? Porque os 4 ângulos internos medem 90 graus. E por que que ele é um losango? Porque os 4 lados têm a mesma medida. Quer dizer, o quadrado ele é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, tá? Ele tem os 4 ângulos internos com a mesma medida, que medem 90 graus, e os lados, né? Todos os lados têm a mesma medida, todos os lados são iguais, tá bom? Base média de um triângulo. Então, a base média de um triângulo é o segmento que liga os pontos médios de dois lados do triângulo. Então, veja bem, eu tenho aqui, né, o triângulo ABC. Se eu traçar aqui um segmento aqui MN, tá? Esse segmento aqui vai ser a minha base média, tá? Eu tenho aqui, ó, AM, esse segmento AM, tá? Ele vai ser congruente a esse segmento aqui, ó, CM, tá? A distância daqui até aqui tem que ser igual à distância daqui até aqui, tá? Ele está exatamente no ponto médio aqui, tá? Por isso que a gente vai chamar de base média, tá? A mesma coisa acontece aqui, tá? O meu BN, essa distância aqui, ó, essa medida de BN aqui tem que ser igual, né? Tem que ser congruente a essa medida CN, tá? A mesma medida daqui para cá tem que ser igual à medida daqui para cá, ou seja, o MN, esse segmento ele está exatamente no meio, tá? Ele está cortando o triângulo no meio certinho, por isso nós vamos chamar de base média, tá? Esse segmento aqui, como é que a gente faz para calcular o valor desse segmento? Ele é metade do segmento AB, tá? Esse segmento MN, tá? O valor dele, a medida dele, é metade desse segmento AB, tá? Um meio de AB. MN vale metade, um meio de AB, tá? Vale a metade do segmento AB. Show? Base média do trapézio. Então, é o segmento que liga os pontos médios, né, dos lados não paralelos, tá? Então, nós temos aqui os lados não paralelos, né? Quando eu traço um segmento aqui, ó, cortando ele no meio, quer dizer, eu estou cortando o meu trapézio aqui no meio, tá? Esse segmento nós vamos chamar de base média, tá? E aí, como é que eu vou fazer para calcular o valor desse segmento aqui, tá? Então, o valor de MN vai ser AB, tá? Mais CD, esse segmento, mais esse segmento, dividido por 2, tá? AB mais CD, dividido por 2. Show? Esse segmento, a medida desse segmento AB, mais a medida desse segmento CD, tá? Dividido por 2, vai ter como resultado esse segmento MN, tá? Como é que eu faço para calcular MN? Eu pego a medida de AB, somo com CD e divido por 2. Show? Esse é um teorema, tá? MN é paralelo a AB, tá? Esse MN aqui, ele é paralelo, tá, ao segmento AB. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso,
se deu para entender, se dá para, se é um começo, se é um bom começo, tá? Comenta aqui para mim e se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você gostou, dá um like, né? Se não gostou, comenta aqui por que não gostou, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? E aí, se inscrevam no canal, por favor. Obrigado, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.